E hoje, 30 de junho, marca oficialmente o final da safra 2016-17 de grãos do Brasil. Exatamente, e marca também a retrospectiva do Agricultura BR em torno de como que foi o desenvolvimento da safra de soja no maior estado produtor do Brasil e do mundo, no estado do Mato Grosso. Você vai acompanhar agora mais um capítulo da série Caminhos da Produção. O clima foi favorável durante praticamente todo o ciclo da soja no estado do Mato Grosso, mas em um momento importante da safra, as chuvas pegaram o produtor de surpresa. Foi na fase de dessecação das lavouras. A colheita da soja no estado havia começado em ritmo acelerado devido a um plantio antecipado e o tempo seco no início de janeiro. Na última semana, com chuvas ininterruptas que caíram sobre o estado, começaram a prejudicar os trabalhos de colheita, em um período em que muitas lavouras haviam sido dessecadas. Uma prática muito utilizada pelos produtores para antecipar a colheita da soja de 3 dias a 1 semana é a dessecação. E para isso, o tempo precisa colaborar. Os benefícios da dessecação antecipada da cultura da soja possibilita a uniformidade de maturação, o que contribui também para o plantio do milho safrinha dentro da janela, como é o caso deste produtor de Santa Carme, no norte do estado. Preocupa um pouco agora é o clima, né? Que segundo os meteorologistas vamos ter uma invernada aí e nós temos algumas sojas assim bem suscetíveis à chuva, né? Elas não têm resistência, né? Então, dessecada, praticamente pronta para colher, e preocupa um pouco, mas no mais, está indo bem a safra. Outro benefício da dessecação é a redução de plantas invasoras adultas. Esse ano nós estamos um pouco mais cedo, né? Mas estamos no mês de janeiro ainda, e a janela boa para milho vai até metade ou 20 de fevereiro, né? Então, não teria necessidade por isso, mas especialmente para igualar. E também já mata alguma erva daninha que tem no meio, já tira a parte aérea dela, daí ela brota. E quando se faz o herbicida no milho, daí ela está com folha nova, ela morre mais fácil, né? O produtor Invaldo, que há muitos anos pratica a integração lavoura e pecuária, na safrinha parte da área será cultivado com milho para o confinamento bovino. As primeiras soja a gente colhe e planta milho, né? E depois da metade para frente ou para o final, daí planta outras forrageiras, né? Especialmente o capim rosesiense, onde vamos passar os animais na seca em cima dele. Para fazer uma dessecação da soja eficiente, é preciso monitorar a lavoura e verificar se a soja está praticamente toda ela já madura. Um estudo feito pela Fundação MT, ela indica a fase correta para fazer a aplicação do dessecante da soja. Diz que é preciso ser aplicado quando a lavoura está no estágio R7.3, quando 76% das folhas estão amarelas. A Fundação MT alerta ainda que a dessecação fora do período certo pode comprometer em 12 sacas por hectare a produtividade do campo. E nessa temporada 16-17, logo que começou a colheita de soja, começou também em diversas propriedades de Sorriso, no estado do Mato Grosso, o plantio da nova safra. Então, haviam 3 processos em andamento: colheita da soja, plantio do milho e também pulverização. No último boletim divulgado pelo Sindicato Rural de Sorriso, o município já havia colhido quase 40% de toda a área destinada à soja nesta temporada, com uma média de 57,7 sacas por hectare. Na Fazenda Dois Irmãos, estão trabalhando em 3 frentes ao mesmo tempo no campo. A colheita na capital nacional do agronegócio, Sorriso, está a todo vapor. São 3 etapas simultâneas: a colheita, o plantio do milho safrinha e a proteção com alto propelido. Esse ano foi bem melhor, o clima favoreceu muito o desenvolvimento da lavoura, então estamos tendo uma produção muito boa.
em relação aos outros anos, mais ou menos igual aos outros anos, menos o ano passado, que foi terrível o ano passado. Colheu muito mal o ano passado. Temos colhendo e já vem as plantadeiras atrás plantando milho. E já partes do milho também já aplicando os produtos para combater percevejo, alguma lagarta também. Estamos fazendo toda a proteção que precisa fazer para o milho. Segundo o agrônomo e consultor Rafael Rota, com as devidas aplicações preventivas nesta safra, não houve ataque severo de pragas e doenças. Esse ano foi um ano que a gente considera praticamente normal. A gente teve incidente de pragas sim, doenças também, mas o clima nos favoreceu bastante. A gente conseguiu obter um bom controle, tanto de doenças quanto de pragas, e a gente chegou no final da cultura, graças a Deus, com esse problema resolvido. Mesmo assim, o custo com as aplicações preventivas tem onerado no bolso do produtor nesta safra. Basicamente, uma aplicação de mosca branca se fala em torno de R$ 65,00 e ainda não é um dos melhores produtos para se aplicar. Hoje tem produtos no mercado em torno de 4 sacos por hectare, que é um custo muito elevado e a gente acha no momento inviável. Porque imagina você tirar 4 sacos do bolso para ter que aplicar aí. Mosca branca basicamente é que nem o percevejo, né? É revoada. Então você tem produtos hoje no mercado que você consegue um resultado de mais ou menos 10 dias. E quando tem revoada, ela volta. Então, basicamente, você tem que fazer a aplicação de sequencial para combatê-la melhor. As despesas com insumos na segunda safra de milho no estado do Mato Grosso custaram ao produtor, de acordo com o IMEA, R$ 1.322,23 por hectare. Mudando a tela, a gente vê agora em detalhes como que esse gasto foi aplicado. R$ 421,34 por hectare foram aplicados com sementes, R$ 557,54 com fertilizantes. Os defensivos responderam por R$ 343,35 por hectare. Custos com operação com máquinas, R$ 69,97. Operação com avião, R$ 16,63 por hectare. E com mão de obra, R$ 88,23. Os dados são do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E se a safra foi positiva, porteira dentro, ela foi negativa porteira fora, com o país mostrando toda a sua fragilidade no atoleiro da BR. As péssimas condições da rodovia BR-163 prejudicam o escoamento de grãos entre Mato Grosso e o porto de Miritituba, em Itaituba, no estado do Pará. Parte do tráfego de carretas foi liberada na BR-163 no sudoeste do Pará. Durante 15 dias, mais de 5.000 caminhoneiros ficaram parados na rodovia. Os caminhoneiros não conseguiram seguir viagem, muitos ficaram atolados na estrada por muitos dias, como foi o caso do motorista Júlio César, que chegou a ficar 9 dias no atoleiro após ser socorrido pelo Exército, retornou hoje para Sinop, no norte de Mato Grosso. Saí na segunda-feira, dia 12, aqui de Sinop, sentido Miritituba, para descarregar na Cargill. Cheguei no atoleiro, 5 dias carregado. Conseguimos passar, descarregamos, mas ainda tinha estrada. Voltamos para a fila, peguei na cidade do Caracol a fila, viemos puxando fila, mais 9 dias no atoleiro. A estrada sumiu. Tem pouca máquina, muito pouca máquina trabalhando. Chegou a federal para organizar. Algumas empresas estão ajudando com alimento, água, mas são pouco. É muita gente e pouco alimento. Só não passei sede porque choveu, porque não tinha água. A empresa ajuda como pode, mas é muito motorista, muito mesmo. É criança, mulher, idoso. Motorista da outra empresa passou mal, teve que ser socorrido, pressão alta, estresse. Mas está difícil. O exército chegou só com armas, comida que o governo prometeu, nada, não veio nada de alimento. Eu vazio consegui passar, mas foi difícil. Passou muito pouco caminhão vazio. Os carregados estão com 15 dias lá, colega meu, que a gente paramos para ajudar. A gente tinha comprado um pouco de alimento, deixamos para eles. Mas tem muita gente já passando fome. Já o motorista Hélio Schneider, após descarregar no porto de Miritituba, levou 12 dias para passar por 11 pontos de atoleiros. Acabou a estrada e ali é uma falta de vergonha. Tem 4 anos que nós puxa para lá, né? 4 anos. Esse ano o trem acabou. E é um pedacinho facinho, 35 km o governo não faz.
coloca uma firma, mexe um pouquinho, já tira aquela firma e tá daquele jeito. E tem parceiro nosso lá pra cima, trancado, ainda indo carregado, não conseguiu passar, tá com mais de 12 dias parado no mesmo lugar, sem ir. Eu consegui passar 12 dias vazio de lá pra cá. Segundo o DENIT, o Exército e a Polícia Rodoviária Federal, que chegaram neste fim de semana no local, estão organizando os veículos ao longo da pista para permitir a passagem das equipes de manutenção. Os prejuízos causados pelo atoleiro chegaram a várias categorias. Nos 15 dias de tráfego parado, tiveram perdas estimadas em 500 milhões de reais para o país. Para o setor de transportes, a perda foi estimada em R$2.000 por caminhão, o que na soma total traz o cálculo de 150 milhões de reais. Já o setor da indústria e de exportações estimam as perdas em 350 milhões de reais. O Brasil, que pode ser classificado, principalmente no ano de 2017, ficou muito claro isso, 3 tragédias que o país tem: a política nacional, a corrupção e o descaso com quem trabalha. Esse negócio do prejuízo da BR, ele gerou também impactos em outros setores, nas cadeias produtivas ligados ao grão, mas principalmente a cadeia produtiva da soja, porque se a comercialização estava lenta, e está ainda, teve ainda o problema de não conseguir escoar, o que deu ainda um fator mais pesado sobre o déficit de armazenamento do país. Os caminhoneiros que estão atolados há mais de 3 semanas da BR-163 no Pará começam a receber mantimentos enviados pelo Exército. Parte da rodovia foi liberada, mas a situação continua precária e está longe de ser normalizada. Sorriso, por estar localizado no corredor da BR-163, no médio norte do estado, conta com 4 alternativas que são utilizadas para o escoamento da produção. As trades ADM, Cargill, Bunge e Amagem possuem unidades para exportação no Pará e utilizam a BR-163. A comercialização da região médio-norte representa 35% da produção. O resto, que sai de Sorriso, vai a Rondonópolis, 200 quilômetros ao sul de Cuiabá, até o Porto Seco. De lá, segue de trem até Santos. E as outras 2 opções terrestres são Porto de Santos, em São Paulo, e Porto de Paranaguá, no Paraná. Em Sorriso, visitamos a Coavil, uma cooperativa de 22 grupos familiares que tem uma demanda no escoamento da produção para cumprir contratos. E isso tem preocupado o seu diretor comercial. A gente precisa embarcar o produto e as trades não estão tirando porque os caminhões estão todos parados na fila lá. Então o armazém está enchendo e não tem escoamento pela saída norte. Saída norte, a gente não carrega caminhão faz bastante tempo. Aí, algumas viraram a logística para o sul, quem tem conta para isso, mas a grande maioria está parado, não está escoando. Parte da comercialização com as trades é FOB, ou seja, quem compra retira na unidade da cooperativa. A gente não tem porto em Miritituba e a gente não tem parceria com nenhuma empresa. Então o nosso transporte, a nossa logística é toda ela para o sul. A maioria do nosso transporte particular vai para Rondonópolis. A preocupação é com a segunda safra de milho que se aproxima e os armazéns estão cheios com a soja. Indica-se um problema sério com a questão de recebimento e armazenagem de milho, porque o soja está represado nos armazéns, não só pela logística, como também pelo preço. O preço não está tão atrativo, o produtor talvez vai segurar esse produto no segundo semestre e vai competir com o milho. Valdir Pacheco para o SBA. O problema da falta de armazenamento no país, que foi ampliado durante a época do atoleiro, segue como um dos principais gargalos da agricultura nacional. Atualmente, o déficit de armazenagem do Brasil é estimado em 76 milhões de toneladas. E com essa reportagem, encerramos aqui a retrospectiva da safra de soja 2016-17. Você acompanhou o que aconteceu de mais importante com a soja no estado do Mato Grosso no quadro Caminhos da Produção.